No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, estamos de volta no Show da Tarde. Que bom ter você aqui conosco. E hoje nós vamos conversar com alguém verdadeiramente fascinante, porque ele foi advogado por muito tempo, trabalhou em várias causas de família, trabalhou com divórcio, com separação, com casais, e chegou no ano de 2017, ele disse: eu não resolvo o problema de ninguém, eu quero é passar para um outro estágio do conhecimento pessoal e espiritual. E ele resolveu mergulhar na mentoria comportamental. Doutor Alberto, é um prazer muito grande poder recebê-lo. O que é ser mentor comportamental e o que significa na vida das pessoas esse tipo de atividade? Boa tarde, Rogério. Primeiro, é uma alegria estar aqui contigo. Eu trabalhava como mentor comportamental e eu acabei me especializando, me direcionando para mentor comportamental de casais. E o meu objetivo hoje é trabalhar os casais, casais que se amam bem antes dos problemas acontecerem. Porque, na grande maioria das vezes, hoje tem acontecido as pessoas serem levadas a divórcios, serem levadas a finais de casamento, que na maioria das vezes as pessoas não desejavam quando casaram. Né? Então me diga uma coisa, já que estamos falando de divórcio, o que são os divórcios cinza? E por que eles estão se tornando cada vez mais comuns? Os divórcios cinza, eles são o cerne daquilo que hoje eu trabalho e me dedico no sentido contrário para evitar. Os divórcios cinza são daquelas pessoas, daqueles casais maduros que estão juntos há 20, 30, às vezes 40 anos e que por circunstâncias eles acontecem o término do casamento. São aqueles casamentos que as pessoas não imaginam que aquele término vai acontecer, que aquele divórcio vai acontecer, aquele casamento que parece que é para sempre. Eu, particularmente, Rogério, eu sou fruto de um divórcio cinza acontecido há 13 anos atrás. Aquele casamento que parecia perfeito, que parecia que não ia acabar. Aí a grande pergunta é: esses casamentos, eles efetivamente acabam. E por que eles acabam? Eles acabam por circunstâncias muito específicas, circunstâncias muito especiais, que vão gerando desgaste dentro do processo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que despertar. E tu me fez a pergunta do mentor comportamental. O comportamento, ele entra antes de qualquer estudo. Ele entra antes do estudo da psicologia, ele entra antes do estudo do direito, do estudo das lideranças. O comportamento, nós deveríamos ter conhecimento do estudo comportamental desde que nascemos. Então, esses comportamentos, eles geram diferenças entre as pessoas, essas diferenças vão gerando desgastes, e estes desgastes invariavelmente chegam ou a divórcios, ou a pessoas que se amam, mas não conseguem se entender. Doutor Alberto, mas para isso existe um método. E o método se chama método Sagiomo. Podia explicar como que esse método ajuda os casais a se reconectarem? Sim. Esse método eu desenvolvi ele ao longo de uma história. O primeiro contato com esse método eu tenho em 1998, acontecido num divórcio. Eu, como advogado, na época entrei com uma ação cautelar para tirar um marido de casa em face de traição. E, naquele momento, aquela atuação permitiu, uma lágrima correu no olho dele na audiência, aquilo me sensibilizou, e a mulher muito braba na época, aquilo me sensibilizou, acabei virando advogado dos dois e conduzi o processo de forma extrajudicial, a modo que eles não tivessem prejuízos, com caminhões de leasing na época, e criaram os filhos juntos mesmo, divorciados. Na evolução do meu processo, eu vou compreendendo que a melhor ação, a melhor motivação é tu poder atuar na vida das pessoas bem antes do problema acontecer. Ou melhor, o problema está acontecendo, ele só não é detectado, né? Perfeito. E existe uma conexão espiritual para esse tipo de trabalho? Em outras palavras, tem uma conexão com Deus dentro do seu método? Sim. Eu trabalho com 6 pilares.
O primeiro pilar é eu sou todas as experiências. O segundo, eu sou todas as minhas formações. Eu sou o ofício do sábio. O sábio é aquele, Rogério, que nunca entrou nessa sala e ele sabe identificar aquilo que está fora do lugar e sabe arrumar as coisas no lugar. Um sábio é aquele que na vida de uma pessoa consegue identificar o que precisa ser arrumado e como no meio, no universo de um monte de coisa. E a conexão com Deus é um desses pilares. Então tu imagina, normalmente nós temos essa conexão com Deus através da palavra, Deus falando conosco, mas nós precisamos incentivar o nosso contato de nós para Deus. Imagina tu poder ter uma comunicação direta através da intuição com o Criador de todas as coisas dentro de uma relação matrimonial. O quanto isso pode melhorar. Existe um eneagrama para fazer isso também? E qual a importância que Sim. tem e como ele contribui para o eneagrama, como ele contribui para o entendimento dos casais? O eneagrama, no meu método, ele é uma parte. Então, normalmente as pessoas ensinam eneagramas, dão aula de eneagrama, mas eu atrelei o conhecimento do eneagrama a uma experiência de vida que foi esse método sendo desenvolvido. Então, o eneagrama ele é, dentro desse meu ambiente, a parte material. É onde as pessoas conseguem fazer a métrica do comportamento. Então, exemplo, eu faço na minha entrevista com os meus mentorados, casais, eu faço uma ficha de anamnese, semelhante ao dos médicos. E ali são 60 perguntas, 10 para cada pilar do método. Então a pessoa me responde que ela está feliz. Mas aí, com essas 60 perguntas, eu vou identificando, mesmo ela estando feliz, qual parte do comportamento dela ou do comportamento dele que precisa ser melhorado, modificado dentro do comportamento do casal para que eles contribuam com a vida um do outro. Me diga uma coisa, doutor Alberto. Para os casais que hoje estão Faz anos passando... que eu não sou chamado de doutora. Estou adorando não, isso. Mas não deixa de ser, né, doutor? Por favor. É que hoje eu uso, eu acho que eu te falei, né? Eu uso a carteira da OAB para ganhar desconto na Panvel. Né? Então vamos lá, Alberto. Para os casais que hoje estão passando por dificuldades e que não encontram uma solução ou que se veem sufocados, qual é a principal mensagem que você daria a esses casais? Eu te diria para esses casais que se amam, a diferença é se amar. Porque se os casais não se amam, não adianta. Mas se os casais se amam e se desentendem, neste caso, sim, existe solução bem antes. E os casais que se amam, mas não é um desentendimento pesado, mas uns desencontros diários, aí sim. Eu tenho um aulão que vai acontecer no dia 10 de julho, pelo Meeting, um aulão gratuito, e o título desse aulão é Só o amor não constrói. Quer dizer, não adianta só amor, é necessário que um conheça o comportamento do outro e o outro conheça o do um, para que isso possa gerar uma transformação positiva para que esse casal rume junto ao sucesso permanentemente, crescente. Então fale um pouquinho mais desse aulão que vai ser no dia 10 de julho. Como é que a pessoa que está passando por dificuldades, que muitas vezes perdeu o emprego, ainda ama a sua mulher ou ama o seu esposo, mas está vendo dificuldade com o casal, aonde que vai ser? Como que lhe encontra? Qual é o contato que deve ser feito para participar desse aulão? Ok. Pelo Instagram, o meu arroba é @Alberto_Sagiomo. Lá tem um link para se inscrever para esse aulão. Tu estavas falando desses desentendimentos, e aí uma das coisas que a gente vai conversar nesse aulão, por exemplo, uma dica assim, muito interessante. O que precisa ter num casamento para que esse casamento dê certo permanentemente? Precisa ter respeito e admiração. Então, quando eu ajo dentro do meu relacionamento de uma forma a ser respeitado e admirado pelo meu companheiro, pela minha companheira,
permanentemente essa relação se mantém e cresce positivamente. Então, a partir daí, se trabalha várias coisas. Nesse aulão, a gente vai trabalhar sobre isso. Eu agradeço muito a presença do Alberto aqui conosco, mentor comportamental. E aí, gente, dia 10 de julho, de grátis, é de graça, é só entrar lá. Se você tem curiosidade para saber o que faz um mentor comportamental e como melhorar a sua relação de casal, não deixe de participar. Muito obrigado, Alberto. Esteja aqui sempre à disposição com o Show da Tarde. É um prazer recebê-lo. Obrigado a ti, permanentemente. Um grande abraço a todos. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te